Opa, beleza, pessoal? Vamos dar continuidade ao nosso curso para a gente estar aprendendo sobre StellarJS, uma plataforma que gera, né, e cuida de todo o nosso back-end e a gente se preocupa apenas com o front-end. Nós já criamos a aplicação VSL, uma FMX para rodar no mobile e também uma aplicação web, e todas consumindo esse back-end, né, que está lá no StellarJS. A gente está listando os dados aqui. Só que agora a gente vai ver como que a gente faz para filtrar os dados e também fazer a ordenação dos dados, ele já retornar os dados ordenados para a gente. Vou abrir o Delphi aqui então, a gente vai utilizar a aplicação VSL como exemplo, mas você pode fazer os mesmos passo a passo aqui em todas as plataformas que vai funcionar igual, ok? Vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer se a gente olhar aqui no nosso dataset, a gente tem como adicionar a ordenação. Então, a gente tem aqui, ó, Sort Order. Se eu clicar aqui, eu posso adicionar vários itens, ó. Então, eu dou um novo aqui, e aí eu posso adicionar uma ordem aqui. Eu posso falar qual que é o field name, que vai ser ordenado, e se vai ser ordenado na forma crescente ou decrescente. E aqui ele já faria toda essa ordenação para a gente. Mas aqui a gente está em tempo de design, né? Eu quero fazer isso em tempo de execução para que o usuário possa escolher os dados que ele quer. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, então, um label. Vou dar o caption aqui, então, de order. Vou colocar aqui um combo box. Ótimo, deixa eu dar uma aumentada nesse painel aqui, beleza. Eu já vou trocar aqui o nome dele para cbox order. Vou adicionar os itens aqui que são os campos que a gente tem. Então eu tenho o campo ID, campo name, campo preço e também eu tenho mais um campo, deixa eu lembrar aqui, é o campo date, beleza. Aí eu vou poder selecionar eles aqui, então eu vou deixar o ID selecionado aqui como primeiro. Deixa eu marcar aqui para que ele possa apenas selecionar, né? Não posso escrever no combo box. E eu já vou colocar um botão aqui, então T-button, vou chamar aqui então de refresh. Ele vai recarregar aqui para a gente. Eu vou pegar o nosso componente aqui, deixa eu copiar o nome dele aqui, e aqui dentro, o que a gente vai fazer, pessoal? Primeiramente, a gente vai dar um active false nele, e depois que a gente fazer a nossa ordenação e nosso filtro, a gente ativa ele novamente. Eu vou criar separado aqui, né, para ficar bem organizado o nosso código. Então, eu vou criar aqui um order. Ctrl Shift C, o Del fez a declaração, vou colocar aqui o self.order. Então, nossa ordenação a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar, então, o nome aqui do nosso dataset, ponto sorter. Eu acabei recortando aqui o nome, né? Deixa eu deixar aqui, ó, order, beleza, agora sim, ó, sorter, order, ponto. E aí, eu vou limpar primeiramente, pessoal. Então, eu vou limpar tudo que tiver, né, de ordenação lá, e depois a gente vai adicionar uma nova. Então, ponto add. Se a gente notar, esse ponto add ele retorna para a gente aqui uma classe. Ó. Então, aqui eu poderia fazer de algumas formas. Eu poderia colocar aqui o if, né, por exemplo, o if, ó, e aí utilizar, né, aqui, fazer a codificação, mas é uma boa prática a gente jogar esse add em uma variável. Então, eu vou clicar com o Ctrl aqui, vou ver qual que é a classe que ele está retornando. Então, ele está retornando essa classe para mim. Vou criar aqui, então, uma variável order desse tipo aqui, do tipo dessa classe, e vou pegar, então, aqui o retorno do nosso método. A gente tem que fazer, então, só uses aqui, ó, dessa classe, né? Vou colocar aqui a uses dela, para a gente poder ter acesso ao que tem lá dentro. Beleza, agora a gente pode acessar diretamente por aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui só para a gente ver os campos que a gente tem, ó. O primeiro é o field name, então eu vou vir aqui, ó, field name, vai receber o que está aqui no nosso combo box. Ó. Nesse combo box a gente acabou de adicionar aqui. Então, cbox.order.text. Aqui eu vou pegar, então, qual é o field que a gente quer fazer a ordenação, né? O próximo campo que a gente tem, a gente olhar lá, ó, é o campo de qual o sentido, né? Se é em ordem crescente ou decrescente. Então, aqui a gente tem o sorter, order, vai receber. Aqui eu vou colocar em ordem crescente mesmo. A gente poderia criar aqui um outro combo box, por exemplo, para a gente selecionar a ordenação também, beleza? Vou executar aqui, pessoal. Vamos ver se já está funcionando a nossa ordenação. Vou buscar. Beleza, está ordenando pelo ID aqui, como padrão, né? Eu vou selecionar aqui, então, o name. Vou pedir para ordenar, ó. Nota, ele já ordenou para a gente pelo nome. Se eu colocar aqui para ele ordenar pelo preço, ó, ele vai ordenar aqui também. E pela data, ele também vai conseguir ordenar. Então, a nossa ordenação já está sendo feita de uma forma correta. Agora, a gente já vai para o nosso filtro, né? Fazer a filtragem dos dados. Assim como a gente fez coordenação, vamos adicionar um filtro, né? A gente pode fazer isso aqui, ó, diretamente. Clico aqui, venho adicionar, e aqui eu tenho as opções do nosso filtro. Então, é isso que a gente vai fazer para filtrar. Vou arrastar esse botão para cá, vou copiar esse label e esse combo box, que a gente vai utilizar eles também para a gente fazer a nossa consulta. Então, vou colocar aqui, vou colocar filter.
Vou trocar aqui o nome dele, vou colocar também o nome de CBox Filter. E eu vou deixar aqui como padrão selecionado o name. Ótimo. Agora, o que eu vou fazer é adicionar também um outro label e vou colocar um edit. Vou arrastar aqui e aqui então vai ser o que a gente vai buscar em si, né? Então vou colocar aqui, ó, filter. Aqui eu vou apagar, aqui vou colocar o nome edit filter e vou apagar o que está no campo texto aqui. Beleza. Vamos lá então. Quando eu clicar aqui, aqui eu coloquei o order, eu vou copiar, colar aqui e aqui eu vou ter o filter. Login, Ctrl Shift C, já fez a declaração. Vou copiar aqui e aqui eu vou chamar então self.filter. E o que a gente vai fazer aqui no nosso filter, pessoal? Vamos lá, a mesma lógica, né, que a gente fez no outro. Aqui eu vou colocar então filter.clear, vou limpar todos os filtros que tiverem já inseridos e aí a gente vai adicionar um novo. Então, .add. Vou clicar aqui com Ctrl apertado. A classe que ele retorna é essa. Eu vou criar uma variável então para pegar esse retorno aqui, filter. Então a gente vai pegar o retorno do nosso método. Ótimo. Agora a gente tem acesso então a esses dados aqui do filtro. Vou clicar aqui. Vamos lá, pessoal. O que que ele faz aqui, ó? Esse primeiro é qual que é o operador. Então, eu posso falar se é igual a, se é maior, se é menor, a alguma coisa, né? Então, tem várias opções aqui. Se contém determinada palavra, enfim. Eu vou utilizar esse like aqui por enquanto. Então, vou colocar aqui, ó, filter, ponto. Ó, o person operation vai receber CO like. O próximo aqui é o field name, qual que é o nome que a gente quer buscar. Então, eu vou colocar aqui o field name e a gente vai pegar o que a gente selecionar no nosso combo box. Vou colocar aqui então cbox, ó, filter.text. Beleza. O próximo é o field, ó, field value, qual que é o valor que eu quero buscar. Então, aqui eu vou pegar o edit, ó, edt filter.text, né, que é o que for inserido lá. E o último aqui, que é o operador lógico, quando a gente utilizar mais de um filtro aqui, por exemplo. Então, a gente tem aqui o AND e o OR. Eu vou colocar aqui também, só para ficar registrado, né? Vou colocar LO OR. Como aqui eu estou utilizando o like, pessoal, tá? Eu estou utilizando aqui o operador like, eu vou até fazer assim, né? Quando for, ó, se a gente estiver utilizando, ó, se aqui o operador for o like, igual ao like, vamos lá. Eu vou fazer assim, ele vai sempre receber o texto que está lá no campo. E caso seja o like, eu vou adicionar aqui ao texto, ó, ele vai receber então ele mesmo, só que antes aqui eu vou adicionar o símbolo de porcentagem, né, o caractere de porcentagem, e depois também para que ele encontre em qualquer lugar que esteja ali da palavra que a gente estiver buscando. Vou compilar, beleza, vou conectar aqui. Já trouxe os dados para a gente, né? Agora eu vou filtrar então aqui onde o name tiver a palavra teste. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar aqui. Ó, pronto, já conseguiu achar, tá? Vou buscar aqui pelo new, né? Essa palavra new. Ó, deixa eu escrever direito aqui. New. Ó, então buscou, já está conseguindo filtrar também, tá, pessoal? A gente pode fazer vários outros tipos de filtros aqui, né, para a gente ir criando essas filtragens, mas aí aqui você pode utilizar essa lógica aqui para fazer qualquer tipo de busca. Inclusive, no exemplo que eu vou disponibilizar lá no nosso GitHub, eu vou até trazer ele aqui para vocês darem uma olhada, ele está ainda mais completo. Eu vou executar aqui. Então, além dos campos, né, que a gente pode selecionar aqui para ordenação, o campo para filtrar, eu posso selecionar qual que é o tipo do operador. Ó. Então, por exemplo, se eu quiser aqui, aonde o preço ó, for maior ou igual a, vou colocar, por exemplo, aqui, ó, 23 e buscar, então ele vai buscar certinho para mim, ó, somente onde é maior que 23, tá? Ó, 23, 23, né? Então, se eu colocar aqui, ó, 24, ele vai trazer só do 24 para frente, ok? Então, ele já está bem mais completo aqui, tá? E ele carrega aqui de uma forma dinâmica. Se a gente olhar, aqui ele está vazio, né?
mas aqui no Create do formulário, aqui a gente carrega ele, ó, então a gente percorre, né? Esse tipo que é preenchido ali, se a gente clicar aqui, ó, ele é de um tipo enum, ó, né? Então, aqui é um enum que traz as opções que a gente pode utilizar como operador lá. Então, aqui a gente faz o laço e já preenche automaticamente aqui esse combo box. Então, esse exemplo está bem completo, está mostrando vários recursos aqui, né? Esses que a gente viu e mais alguns. Vai estar disponível no nosso GitHub. Basta você acessar lá o GitHub da Code4Delphi e vai estar lá o Stellar Data Store. Todos os links vão estar aqui na descrição, inclusive da postagem que a gente fez, né? A respeito do Stellar do StellarJS e todos os dados referentes a esse curso que a gente está fazendo, tá? E nos próximos vídeos a gente vai dar continuidade, a gente vai expandir ainda mais o conhecimento em cima do Stellar Data Storm. E se você está gostando desse conteúdo, pessoal, do conteúdo que a gente está trazendo aqui, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative a notificação para receber quando a gente postar vídeo novo, curta o vídeo que ajuda bastante o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas e também comentem, deixem um comentário aqui que isso ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo para mais pessoas também. E considere se tornar um membro do canal clicando no botão Seja Membro aqui, você continua, você ajuda para que a gente continue trazendo aqui esse conteúdo para vocês no YouTube, ok? Então a gente se vê na próxima aula.